Olá, sou o professor Onei Fernando Savioli, nós vamos estar com você na área contábil. Exame de suficiência, vocês já vão estar se preparando. Aqui nós estamos com uma questão de 2014, do segundo semestre. Nós vamos fazer questões por tópico. Então agora os tópicos vão se referir a princípios de contabilidade. A resolução que baseia todo esse estudo é a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 750/93, e também a resolução 1282 de 2010. Ela se baseou na deliberação do CPC 0 da estrutura conceitual ainda de 2008. Então vocês vão ver, vão poder notar no estudo dos princípios de contabilidade que vão ter termos ainda que não estão pela estrutura de 2011, que é a atual. Então vamos ver essa questão que trata sobre em quem buscar a apostila e o material, tá, importante sobre esse vídeo. Nós temos aqui na página 17, questão 39, e eu coloquei aqui no quadro também. Conselho Federal de Contabilidade, segunda edição para bacharel de Ciências Contábeis. Em relação às variações do custo histórico previstas na resolução do CFC número 750/93, considerando-se o princípio da contabilidade, assinale a opção correta. Ele está falando de um princípio, que é o registro pelo valor original, que ele estuda o valor de custo histórico e depois ele tem a variação do custo histórico. E aí nós vamos ver custo corrente, valor realizável, valor presente, valor justo e atualização monetária. Vamos ver os assuntos. Uma vez integrado ao patrimônio. Então, vamos imaginar a informação entrando aqui no ativo. Um ativo pode sofrer variação decorrente da constatação do que seu valor justo é superior ao custo de aquisição. Aqui está adequado porque o custo de aquisição na ideia normal, aquilo que eu pago é aquilo que eu registro. Então, da ideia normal, o valor de custo. Só que quando você tem o critério valor justo, aí você busca, como exemplo, a lei das SA, no artigo 183, inciso 1, a linha A, que é a lei das sociedades por ações. Lá ele vai tratar de alguns assuntos como aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para a venda. Ela vai depender do valor justo para você poder analisar frente ao registro, ao reconhecimento da conta. E a mensuração se dá a valor justo. Então essa afirmação, uma vez integrado ao patrimônio, um ativo pode sofrer variação, quando está no valor justo, foi a principal alteração do padrão internacional. Os principais temas de mensuração é o valor justo. Então você tem realmente, quando você integra o patrimônio é o ativo e o passivo. Um ativo pode sofrer variação decorrente da constatação do que seu valor justo é superior ao valor de custo de aquisição? Sim, o valor justo, tanto você tendo o reconhecimento dele e posteriormente pela tempestividade, pela data, você pode ter sim informações diferentes. Aonde você tem que lembrar, as aplicações destinadas à negociação, a contrapartida, se for contra o ativo, ela vai para o resultado, receita financeira. E se for disponível para venda a valor justo, ela vai contra uma conta do patrimônio líquido, chamada ajuste de avaliação patrimonial. Então essa é a nossa resposta, que está correta, letra A. Mas vamos analisar por que não a letra B. Uma vez integrado ao patrimônio, um ativo pode sofrer variação. Então, inicialmente, você tem o ativo não podendo sofrer variação decorrente da constatação do que seu valor realizável é superior ao custo de aquisição. Porque o valor realizável, se você pensar numa condição de realização de uma duplicata, então, ou você tem ele pelo valor já do documento, ou se for relevante de curto ou se for de longo, você traz a valor presente, que é um valor menor. Então aqui fica errado essa constatação. Já na letra C, uma vez integrado ao patrimônio, um ativo ou passivo pode sofrer variação decorrente do custo corrente, que representa o valor presente. Só dele falar aqui, valor presente, custo corrente. Agora, se eu fosse falar sobre os itens que são as variações do custo histórico, eu tenho o valor presente como conceito também, que você desconta toda uma condição de encargos sobre títulos a receber ou a pagar para trazer essas dívidas, empréstimos, financiamentos a valor presente.
mas não o custo corrente, que ele baseia-se na data do balanço as suas informações, a melhor informação na data do balanço, e não como informação de conceito a valor presente, que é a própria condição do valor presente, a definição. Já a letra D, uma vez integrado ao patrimônio, um ativo ou passivo, quando ele fala, ó, pode sofrer variação decorrente da atualização monetária, quando se determinar o valor de troca dos ativos ou passivos objeto de avaliação em um mercado ativo. Aqui nós temos que tomar cuidado o seguinte, ó, quando você trata desse tema pontualmente, ó, a atualização monetária, você não está mudando o critério em relação ao princípio do registro pelo valor original, porque você tem o próprio custo histórico atualizado. Então você mantém o mesmo procedimento de atualização monetária. Então o procedimento você não muda. Só que o que ocorre? Na tempestividade, você vai atualizar o valor original. Então quando ele traz aqui, ó, uma vez integrado ao patrimônio, um ativo ou um passivo, pode sofrer variação decorrente da atualização. Até aqui tudo bem. Quando se determina o valor de troca dos ativos ou passivos objeto de avaliação no mercado ativo. Não, aí você depende do contrato. A atualização se dá por contrato. Agora, esse mercado ativo ou não ativo, você encontra principalmente nos estoques. Então ele fala muito sobre os estoques. Você compra valor de custo e no final do período, se o valor justo, que é o valor de mercado, for menor, aí ele trabalha com a conta investimentos, aplicações primeiramente, as aplicações que você tem mantido até o vencimento, que é valor de custo, você tem os estoques em gerais, os investimentos, que são as participações pelo custo. Aí ele fala mercado ativo e mercado não ativo, aí você tem que olhar o artigo 183, principalmente o parágrafo 1º, onde ele fala sobre mercado ativo e não ativo para as aplicações financeiras mantidas até o vencimento. Então esse item está errado em relação ao seu final. Então a primeira questão, pronta. Princípios de contabilidade. Você vai buscar a fundamentação na resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 750/93, só que ela tem que estar atualizada, essa resolução, com a resolução 1282 de 2010. É uma questão do exame de suficiência para bacharel de ciências contábeis. Essa questão na apostila está na página 77, questão 31, do Conselho Federal, primeira edição 2013. Sabemos que são 2 edições, né, durante o ano. Cada ano começou de novo a partir de 2011. Então, de 2011, cada ano você tem duas provas, no primeiro semestre e no segundo. Então, nós temos a questão. Uma sociedade empresária reconhece uma provisão. Quando ele fala reconhece, ele está dizendo, ó, ele contabiliza. Reconhece quer dizer contabiliza. A provisão para garantias. Quando fala para garantias, a empresa tem uma provisão do passivo. Então é normal, quando a empresa vende um produto, vende uma mercadoria, ela pode dar garantias de 1 mês, de 1 ano, de 6 meses, 2 anos. Vai depender da qualidade do produto. Ela pode dar o quê? 5 anos de garantia, 3 anos. Ocorre muito em TVs, né, que você vê a todo momento. Então essa provisão para garantia vai ser concedida ao cliente. A empresa concede ao cliente no mesmo período em que são registradas as vendas. Ocorreu a venda, o cliente já tem direito a um certo prazo de garantia. Apesar de não ser possível prever o valor exato a ser gasto no futuro com cada cliente, a provisão é constituída e o valor da provisão é calculado. Então é reconhecido, mensurado o valor razoavelmente, né, porque a provisão é uma estimativa com bases confiáveis. Justificam o procedimento adotado pela empresa os princípios. Nós temos 6 princípios, são eles. Entidade, qual o patrimônio, qual a empresa? Não é a condição aqui, ó, que ele não defende o que? A distinção de patrimônios. Empresa A, empresa B, o sócio, confundindo com a empresa. Então aqui você pergunta qual a empresa, patrimônio. Oportunidade, aí nós temos que saber em qual data ocorreu o registro. Como ele falou que houve o reconhecimento, o que é o reconhecimento? Em uma determinada data, que é a venda do produto, já começa a valer o prazo que você tem da garantia. Então você tem que colocar a data, despesa contra provisão.
Quando você reconhece as informações, você está reconhecendo na oportunidade. Então começa a aparecer o primeiro princípio aqui, ó. Você tem o princípio da oportunidade, que é o registro tempestivo na data que foi no reconhecimento da venda, teve que se reconhecer a despesa e a provisão para garantias. Só que tomar cuidado que a despesa com garantias, ela também faz parte de um reconhecimento de despesa, que é o princípio da competência. E a provisão sendo contabilizada é o princípio da prudência. Então, no mesmo momento que você reconheceu a venda, você teve que reconhecer a provisão para garantir as despesas. Então, você tem 3 princípios, realmente, que tem que ser analisado. Porque se for perguntado para mim, a despesa que foi lançada, reconhecida, é só competência. Só despesa, é só competência. Se ele falar só a provisão, só a depreciação acumulada, amortização acumulada, exaustão acumulada, também você só falaria prudência, que é um princípio. Só que aqui é o lançamento que está sendo reconhecido, então é uma oportunidade. Então eu tenho 3 princípios aqui possíveis para essa questão, que é competência, prudência e oportunidade. Lembrando vocês, quais são as perguntas que se faz para os 6 princípios? Qual o patrimônio? Se é empresa A, pessoa física, pessoa jurídica. Qual o tempo do registro que você está reconhecendo, mensurando esse registro? Se está ou não alterando o patrimônio líquido, então a continuidade são as mutações que ocorrem no patrimônio líquido. Então você visualiza muito no patrimônio líquido que a empresa tem continuidade quando? Quando o patrimônio líquido ele se mantém por lucro, ele se mantém aumentando pela performance. E como que ele se mantém aumentando? Ou numa condição financeira ou numa condição física. Na condição financeira, a empresa tem o lucro, mesmo distribuindo o lucro, a parte que fica aumentando o PL, ele mantém a empresa tendo continuidade, porque se dá por condição econômica, por performance, a continuidade da empresa, que é aumento do patrimônio líquido. E sempre quando você tiver competência, vai gerar despesa ou receita. Só que quando nós falamos em provisão, a contrapartida é sempre despesa. Então, provisão, o princípio é prudência, a despesa é competência, o registro é oportuno. Então, se você sabe dessa forma, se você falar relevância, relevância é uma característica qualitativa fundamental, mais crítica da informação, tá? Então, isso aqui já está errado. Tá? Do registro pelo valor original, não teve entrada de mercadoria, não teve entrada de bens no ativo e no passivo. Então, fica errado esse registro. Prudência, aqui já está certo. Custo histórico, já fica errado, não teve entrada de nenhuma informação a valor de custo no patrimônio. Oportunidade, tá certo. Competência, tá certo. E vamos analisar aqui, continuidade. Não foi perguntada as mutações do patrimônio líquido, e objetividade não é princípio. Então a única possibilidade que você tem nessa questão é a letra C, de cebola, tá bom? Tranquilo. Então, nós vamos visualizar princípios de contabilidade ao tema. Resolução número 750/93, sempre lembrando que essa resolução 750 ela foi atualizada pela resolução 1282 de 2010. Então, sempre quando fala 750, você tem que ver se você tem o material atualizado com essa outra resolução. Questão do exame de suficiência para bacharel de ciências contábeis. Página 87, questão 8. A questão está aqui na íntegra, que foi executado pelo Conselho na segunda edição de 2012. Pergunta: uma sociedade empresária apresentou as informações abaixo do mês de agosto de 2012. Você vai ver que ele vai falar sobre a competência. Então, se você buscar os padrões internacionais na estrutura conceitual, o regime que sempre vai ter que ser adotado é o regime de competência. Se você buscar os princípios de contabilidade, o regime é competência, princípio da competência. Se você buscar a lei das SA, ele fala no artigo 177 da lei das SA sobre a escrituração contábil, que seja uniforme, siga o regime de competência. Então, na ideia contábil, sempre se adota a competência. Só se usa regime de caixa se for numa condição fiscal, porque existem empresas que não são do lucro real, que a do lucro real obrigatoriamente será competência.
Mas às vezes tem uma microempresa, pequenas empresas, lucro presumido, que o fisco permite o regime de caixa. Que aí ele fala que você pode lançar naquele período perguntado, que no caso aqui seria agosto, as despesas pagas e as receitas recebidas, que seria o regime de caixa, para saber o resultado da empresa, se vai dar lucro ou prejuízo. Nós vamos adotar o regime que vai ser perguntado aqui na questão. Ó. Ela vai perguntar o princípio da competência referente a esse período agosto. É interessante você notar que na questão dos itens que vão sendo perguntados, ele não fala o mês de agosto. Tomar cuidado na sua prova se ele não estiver falando no mês, janeiro, fevereiro, março, abril, porque eu quero só que se refira a mês de agosto. Já olhei aqui, ele não fala em mês, então eu vou ter que ir pela palavra-chave, que seria da seguinte forma: receita realizada. É o mesmo que receita ganha, serviço já foi prestado, a mercadoria já foi entregue. Então a receita realizada, ela já representa para a contabilidade uma competência. Tá? Independe se você recebeu ou não. Aqui não importa você recebeu ou não a informação. O que importa aqui é que você já prestou o serviço, já entregou a mercadoria. Sabendo isso, ó, você vem para o segundo caso. Despesa paga antecipadamente e não incorrida. O que importa para mim, se entraria aqui, se a despesa fosse incorrida. Se a despesa for incorrida, transcorrida, apropriada, entra no resultado. Mas essa ideia de despesa paga antecipadamente só entraria no regime de caixa. Então esse segundo item não entra no nosso competência. Receita realizada, olha o termo, ó, receita realizada. Se ela for recebida ou não, independe. Tá? O que importa é realizada, ganha, prestada. Então você entra com a informação aqui de novo, ó, 220. O resultado da empresa está melhorando, está aumentando as suas receitas. Despesa incorrida e não paga. O que importa aqui para mim é que a despesa está incorrida, transcorrida, apropriada. Então o mês de agosto ó, já transcorreu. Então a água, a energia, o aluguel, os salários, já lanço como despesa. Independe do pagamento. Então você vem com a informação aqui, ó, 90, entra as despesas. Débito e crédito. Então o débito diminui o resultado, o crédito aumenta o resultado. Toda despesa é débito, toda receita é crédito. Débito é aplicação, crédito é origem. Então você já visualiza aqui ó, o lado da aplicação, que é o lado do débito, e o lado da origem, que é o lado do crédito. Voltando. Receita recebida antecipadamente não realizada. Então isso aqui é só regime de caixa, porque não realizei a receita, não ganhei a receita. Vou para outro, ó, despesa incorrida e paga. Aqui o paga não importa, o que importa é que a despesa está incorrida, estou apropriando a despesa. Então você vem e lança 85. No final do mês de agosto, por esse período agosto, que é a competência, você soma as informações da despesa e você soma as informações que constam também do lado das receitas. Você notando, você vai ver que a receita está muito maior que a despesa. Isso está gerando um lucro. Esse lucro, ó, quando você buscar a informação, você vai ter que visualizar 195 de lucro. Então a empresa aqui possui um lucro do mês de agosto, um lucro de 195. Esse lucro, olhando nas alternativas aqui, ó, tenho que marcar a letra bola. Tá? Então a letra bola é a sua resposta. Falando tudo sobre contabilidade, sempre regime de competência. Regime de caixa é só por uma imposição fiscal para as pequenas empresas, microempresas, lucro presumido.